Jai Hare Krishna. Of Love in Separation, né? Meditations in My Divine Master, né? João Spásila Bhakti Pramod Pri Goswami Maharaj. Bom, em o seu Anuvriti, comentário do 7º verso da Goswami Pada do Padeshambrita, né? Srila Prabhupada, ele diz. Bom, o que ele diz disso? Né? Bom, o santo nome, os passatempos de Krishna, etc., são comparados ao açúcar candy, enquanto a ignorância é comparado ao excesso de bilis. Né? Bom, uma pessoa com icterícia, né, é incapaz de saborear o doce, né, do açúcar candy. Similarmente, a alma, né, a entidade viva, né, materialmente, eternamente, né, condicionada, né, é incapaz de provar a bem-aventurança nectária do santo nome ou os passatempos de Krishna devido à ignorância nascida da relutância em se ocupar no serviço devocional. Né? Fale mais a respeito. Bom, aceitando o canto contínuo do santo nome, sinceramente, se esforçando com esforços assim, corretos, né? E com essa fé, né? Shraddhamvita, né? Parentes, a sua doçura, né? No santo nome, claro, se torna incrementada e aparece, né? Ela vai se incrementar, aparecendo, ela se incrementa mais, e eventualmente ela leva à dissipação da relutância em se ocupar em serviço devocional e ao final a doença e dá fim, né? A doença da gratificação sensorial. Bom, no 8º verso, né, do Padeshambrita, Sarupa Goswami lhe dá a essência de todas as instruções, né? O que Srila Prabhupada escreve a respeito. O aspirante é aquele o qual a relação particular com o Senhor não tem sido ainda despertada, deveria domar a mente inquieta, né, com o cantar determinado do santo nome, passatempos, formas e qualidades do Senhor. Né? Bom, fale mais a respeito. Lado a lado, ele deveria sempre relembrar os atributos do Senhor, como a atração do aspirante a uma relação particular que vai ser despertada. Né? Ele deveria viver em Vraja e passar o resto de sua vida seguindo os residentes da morada do Senhor. Com essa essência de todas as instruções. Bom, qual é a primeira etapa, né, na vida do aspirante ao serviço devocional? Bom, é chamada Shravana Dasya. Fale a respeito. É o estágio de escutar. Bom, nesse estágio, o devoto se ocupa no constante escutar os nomes, formas, qualidades e passatempos, né? Até que ele alcance o estágio, ou seja, chamado Varanadas. Né? O que significa esse estágio? Né? Varanadas. É o estágio de aceitação. Nesse estágio ele começa a repetir ou cantar as coisas que ele previamente escutou. Quando, né, a pessoa canta constantemente, recordando, né, no seu humor próprio, né, com o seu humor próprio, ele alcança um estágio chamado Smaranadas. Fale a respeito. Smarana, ao relembrar, tem 5 diferentes estágios. Né? Quais são? Bom, Smarana, relembrar, Dharana, concentração, Dhyana, meditação, Dru,
Vanusmriti é fixar, é uma lembrança fixa e constante, e Samadhi, que é o transe. Bom, cada um desses estágios, né, eles têm uma característica especial, fale a respeito. Bom, o primeiro, Smarana, é caracterizado por múltiplas distrações. O segundo, Dharana, é a lembrança sem estar distraído. O terceiro, Dhyana, significa meditação em cada aspecto do objeto. Na Vanusmriti significa a meditação constante. Samadhi é a meditação sem interrupções de nenhum tipo. Bom, quando se passa através de Smaranadasa, se alcança Panadasa. Nesse estágio, de realização, que é o estágio de realização, fala a respeito. Nesse estágio, o aspirante sabe sua própria identidade espiritual. Isso é chamado Swarupa Siddhi. Bom, o próximo estágio é chamado Sampatidasa. Explica a respeito. Ou o estágio precioso, no qual ele alcança o vasto Siddhi, ou a perfeição verdadeira de desfrutar os passatempos eternos do Senhor no seu corpo espiritual. Como o Chaitanya Charitamrita descreve o caminho do Vaidhi Bhakti, bom, o Chaitanya Charitamrita ele diz que o Vaidhi Bhakti, que o Vaidha Bhakti, né, ele abandona seus desejos pela gratificação sensorial e pratica o serviço devocional porque ele é ordenado, né, ou estimulado pelas escrituras, né? Bom, então, se esse devoto ele assim ele faz, né, e o gosto pela devoção, o ruchi, né, eternamente o desperta, né? Então, pode a complementação, né, da primeira da resposta anterior, né? Pode botar, né? Fale mais a respeito. Bom, uma vez que esse gosto, né, ele foi despertado, né, o que vai ocorrer? Então ele abandona o senso de obrigação para as regras e regulações e simplesmente adora os pés de lótus de Krishna, né? Bom, o Chaitanya Charitamrita descreve o Raganuga Bhakti, né? Um verso, né? Chaitanya Charitamrita 2.22.144 descreve esse verso, né? Bom, a devoção apaixonada, conhecida como Ragatmika Bhakti, é primeiramente encontrada entre os residentes de Vrindavana. A prática do serviço devocional que segue esse espírito é chamado Raganuga Bhakti. Então, na pergunta podemos botar, né? Ele descreve Raganuga Bhakti e Ragatmika Bhakti. Ele escreve os dois, na realidade, né? Bom, como o Bhakti Rasamrita Sindhu descreve Ragatmika Bhakti, né? Bom, intenso e espontânea absorção do objeto da adoração, né, Ishta, é chamado Raga. Devoção que é caracterizado por tal Raga é chamado Ragatmika Bhakti, né? Então, aí também no caso definindo Raga, né, nessa resposta, né? Bom, versos do Chaitanya Charitamrita que falam do serviço devocional que são praticados através do Raga, ou seja, que são estimulados pelo Raga, né? Então segundo esses textos, né, textos
Chaitanya Charitamrita 2.22, 151 e fim 3, 156.7, né? Aí se diz, né? Então, como ele define os Ragatmika Bhakti, né? Qual a definição que ele dá? Então, é o serviço devocional penetrado, né, por Raga, chamado Ragatmika Bhakti, que é o serviço amoroso espontâneo. Tá, então, uma resposta aí, acho que a palavra impregnado ela fica melhor. Aí. O serviço devocional impregnado por Raga, né? É chamado Ragatmika Bhakti. Quando podemos entender que o sadhaka ele é afortunado? Bom, se ele cobiça tal atitude de Ragatmika, né? De Raganuga Bhakti, Ragatmika Bhakti, né? Depois de escutar a respeito disso. Né? Bom, e se ele segue, né, os passos dos habitantes de Vraja devido ao seu desejo, né, transcendental, ele não se preocupa mais com as injunções relacionadas às escrituras. Né? Bom, essa é a natureza do caminho que busca, né, o amor espontâneo. Como o Raganuga Bhakti pode ser praticado? Pode ser praticado tanto externamente, internamente. Fale mais a respeito. Externamente, através do corpo, né? O devoto atua como qualquer outro praticante do serviço devocional e se ocupa em escutar e cantar. Em sua mente, entretanto, ele medita no seu corpo espiritual e serve a Krishna lá em Vrindavana, dia e noite. Bom, no Bhaktara Samhita Sindhu, né, existe um verso, né, que é 1.295, que explica o comportamento, de maneira adequada do sadhaka que deseja, né, que tem um intenso desejo por alcançar Ragatmika. Fale a respeito. Um devoto que tem um desejo intenso para alcançar Ragatmika, o humor de Ragatmika, de algum outro, né, Vrajavasi associado de Krishna deveria se ocupar em práticas do serviço devocional em seu corpo externo como praticante e também internamente em seu corpo espiritual. Em ambos os casos, ele está seguindo os passos dos residentes de Vraja. Bom, segundo Chaitanya Charitamrita, como esse devoto Ragatmika, né, ele está ocupado em seu serviço. Bom, na sua mente, ele constantemente serve Krishna enquanto adere proximamente, ele fica aderido, né, fica próximo ao seu devoto favorito, o qual é o mais querido ao Senhor. É o Chaitanya Charitamrita 2.22.159. Bom, segundo o Bhaktara Samhita Sindhu, né, citando o Bhaktara Samhita Sindhu, fala a respeito do Raganuga Bhakti, ou seja, de como os seus praticantes são ocupados em Raganuga Bhakti, né? Quais são as suas práticas. Bom, relembrando Krishna e aquele que é o mais querido os mais queridos e próximos, né, devotos de Krishna, ele deveria constantemente permanecer absorto em escutar a respeito das relações amorosas. Dessa forma, ele poderia residir permanentemente em Vraja. Então, quais são as 5 principais relações? São a passividade, a servidão, a amizade, a fraternidade, o amor fraterno e o amor fraternal e o amor entre amantes. Né? Bom, essas
pessoas e coisas que têm relação com Krishna, no humor de passividade, né? Em Shantarasa, fale a respeito disso, né? Ou seja, cite esses elementos. Não inclui suas vacas, sua flauta, as árvores em Vraja, bom, seu cajado e chifre, etc. Bom, fala a respeito dos elementos da relação de servidão, né? Bom, inclui Raktaka, Patraka, Chitraka e outros. E a respeito da relação de amizade, bom, os amigos de Krishna são Balarama, Sridama, Sudama e outros. E a respeito dos amantes de Krishna, que são, fala a respeito, Radhika, Lalita e muito mais outros. Qual é a essência de todas as instruções? É o serviço mental a Krishna em Vraja sob a direção desses eternos associados. Como uma pessoa poderia entrar nos aspectos esotéricos da vida devocional? Bom, primeiro ele deve tomar refúgio no mestre espiritual genuíno, então seguir o caminho espiritual que ele tem delineado, né? Bom, qual o grande erro que o aspirante pode cometer? Bom, se ele não seguir as diretrizes, né, do guru genuíno e prematuramente entrar em tais assuntos pensando que ele é elegível, né, para o entendimento de assuntos esotéricos, né? Então, aí seus apegos materiais, né, irão simplesmente incrementar e sua vida espiritual será condenada, né? Quando podemos entender que o aspirante ele não conseguirá, né, alcançar o plano divino, né, espiritual. Bom, se uma pessoa não transcende a concepção material de vida, né, então ele não será elegível, né, para entrar nessa plataforma espiritual. Então, qual o conselho que se dá para essas pessoas, né, para esses praticantes? Por isso que repetidamente se enfatiza que o desejo, ou seja, para aqueles que desejam avançar em bhajana, né, que eles deveriam cantar o santo nome sem ofensas, né, e se eles fazem assim, eles podem alcançar amor por Krishna. Fale mais a respeito. Bom, essas são as palavras. Fale mais a respeito do que Mahaprabhu disse desse assunto, né? Mahaprabhu disse, né? Niraparada loile nama poi pramadam. Então essas são as palavras que do Senhor mesmo. Então nós deveríamos ser especificamente cuidadosos para se ocupar na adoração do Santo Nome de acordo com a sua instrução. Então nós devemos ser confiantes, né? Devemos estar confiantes que Ele, né, será misericordioso e nos dará a qualificação para cultivar para cultivar a absorção na sua forma, virtudes e passatempos.